Olá pessoal, aqui é o Wesley Saito, criador da Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dicas práticas de como você pode estruturar o seu case no processo seletivo, principalmente se você estiver travado e não souber por onde começar. Se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, você já deve ter visto algum vídeo em que eu estruturo um case ali na prática de um processo seletivo, principalmente esses de consultoria estratégica, que normalmente são os cases mais difíceis de processo seletivo. E se você viu esses vídeos, você deve ter percebido que eu utilizo árvore de problemas para poder estruturar o meu case. Ou seja, eu tento entender o problema que eu quero resolver, e aí depois eu vou desmembrando aquele problema em partes menores, até eu chegar na causa raiz ou em possíveis fatores ali que podem afetar o meu problema principal. Um exemplo de árvore de problema que eu já fiz num vídeo é esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Então, esse é um case que eu resolvi em um dos vídeos, né? Que aí, nesse caso, eu estava analisando se valia ou não a pena entrar no mercado de cervejas low carb. E aí, para isso, eu dividi em dois fatores, né? Para analisar que vale a pena se for uma oportunidade financeiramente atrativa e se eu consigo fazer bem esse produto, né? E de competir nesse mercado. E aí, eu fui quebrando em uma série de outros fatores. Se vocês não viram esse vídeo e quiserem ver o passo a passo de como eu fiz essa estruturação, eu vou deixar o link aqui no card e também o link ali na descrição. Bom, então eu fui quebrando aqui o problema em partes menores, até eu ver os fatores que eram importantes para eu analisar, para tomar essa decisão, né, se vale a pena entrar no mercado de cervejas low carb. Só que vocês devem ter percebido que, do jeito que eu explico, né, parece até meio simples ali e faz bastante sentido esses fatores que eu fui levantando para tomar essa decisão. Só que na hora que vocês vão pegar um case do zero e tentar resolver, a coisa ela é completamente diferente. Então, às vezes até a gente pode travar e não conseguir saber direito como estruturar o problema. Então, pensando em te ajudar, eu separei 3 dicas práticas que podem facilitar ali na hora de você estruturar o seu case no processo seletivo. E principalmente se você estiver travado ali e não souber por onde começar. Mas antes de eu partir para as dicas, eu queria fazer um convite para você. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, eu vou fazer um evento online e completamente gratuito chamado a Semana da Análise de Negócios. E durante essa sequência de aulas, eu vou mostrar para vocês o método que eu utilizei para me tornar um expert em análise e apresentações executivas de negócio. E por conta dele, eu consegui me destacar tanto nas empresas que eu trabalhava, então recebendo premiações e bonificações, e também eu recebi uma chuva de ofertas de emprego de várias empresas querendo me contratar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse método, é só você se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então já pausa o vídeo e já se inscreve de uma vez para não perder essa oportunidade de graça. Então agora que você já se inscreveu, vamos voltar para o vídeo. A primeira dica prática é a seguinte: não tente criar a estrutura perfeita logo de primeira. Um erro bem comum, e inclusive eu já cometi várias vezes, é você olhar para o problema, você não sabe por onde começar, só que você ao invés de tentar fazer alguma coisa, você simplesmente paralisa. Então você fica encarando para o problema, fica pensando, tentando quebrar ali nas hipóteses, mas não consegue chegar em nenhum lugar. Então a dica que eu dou para vocês é não tenta criar a primeira estrutura ali logo de cara perfeita. Então vai rascunhando, vai quebrando em algumas hipóteses do que podem influenciar de alguma forma naquele problema. No exemplo daquele case ali das cervejas low carb, daquele mercado, você poderia ir rascunhando, né? Uma coisa que poderia afetar ali minha decisão seria a questão de se é lucrativa ou não. Ou se eu tenho um produto que eu consigo fazer bem ou não para esse mercado. Então você poderia ir rascunhando vários fatores, porque à medida que você vai rascunhando e você vai colocando hipóteses, mesmo que de primeira esteja desestruturado, você vai tendo mais ideias de outras hipóteses que podem afetar o seu problema aí que você está querendo atacar. Então vai rascunhando, vai escrevendo, não fica só encarando o problema. Vai rascunhando ali, e à medida que você for traçando algumas hipóteses, escrevendo, você vai agrupando elas de uma maneira estruturada. Então você vai criando estrutura ao longo do tempo, e aí, mas sempre lembrando que elas têm que estar de uma maneira mice, ou seja, mutuamente exclusivas, então as hipóteses elas não podem ter intersecção entre si, tem que ser separadas, né, uma das outras, são ideias separadas, não tem intersecção, e elas têm que ser coletivamente exaustivas, ou seja, o coletivo, né, a soma de todas as hipóteses, elas têm que ser o total para responder aquele problema. Falando em outras palavras, né, não pode faltar nenhuma hipótese ali, você tem que estar falando de todas as hipóteses possíveis, que, pelo menos as principais,
que vão estar respondendo aquele problema central. Então tem que ser mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Fazendo dessa forma, você vai destravando aos poucos e até vai ganhando mais confiança também ao longo do case. E aí uma observação importante é que se você estiver resolvendo em casa, é mais fácil, porque você vai poder rascunhar várias e várias vezes e até ficar pensando ali no problema durante mais tempo. Agora, se você tiver numa entrevista ali ao vivo com o recrutador, com a pessoa que estiver te avaliando, você não vai poder rascunhar tantas vezes, mas ainda assim você pode utilizar essa técnica. Então, qual que é até uma sugestão que você pode fazer? Se você olhou o case, você fez as perguntas ali iniciais para entender o problema, e aí mesmo assim você não sabe por onde começar, você pode até avisar para o entrevistador se você se sentir mais confortável. Então você fala, ó, eu vou começar aqui a rascunhar algumas hipóteses ou alguns fatores que podem influenciar nesse problema. Aí você pode até falar que no começo não vai estar tão estruturado, mas que você vai colocando só para ter algumas ideias ali e para te ajudar a pensar de maneira mais estruturada. E aí você vai rascunhando, pode até falando alto ali as ideias que você vai tendo, e aí depois, ao longo do tempo, você vai agrupando para formar a sua estrutura. Então não tem problema também você utilizar isso daí, né, de começar a rascunhar pelo menos uma possível estrutura ali no começo, e aí depois você vai aperfeiçoando ao longo do tempo à medida que você vai escrevendo. E aí nessa dica, vocês vão utilizar um princípio, que é até um recado para quem é perfeccionista, né? Primeiro você faz e depois você melhora. Então não tente criar a primeira estrutura ali perfeita se você estiver travado. Então vai rascunhando ali algumas hipóteses e depois você vai melhorando ela ao longo do tempo. E antes de ir para a segunda dica, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. E além disso, eu tenho meu Instagram também, AleSaitoOficial, onde eu vou colocando outros tipos de conteúdo que eu não coloco aqui no YouTube. Então se você quiser acompanhando também, é só você me seguir lá. A segunda dica prática é que você não precisa se apegar a apenas uma estrutura. Muitas vezes, os cases eles não vão ter uma pergunta só. Pode ser o mesmo problema, mas eles vão ter várias perguntas ao longo do case. E aí você pode até fazer uma estrutura inicial para poder fazer a abertura do case, só que ao longo do tempo, à medida que for evoluindo e tendo outras perguntas, pode ser que aquela estrutura ela não seja suficiente para resolver todo o problema. E isso é completamente normal. Então não precisa se apegar só àquela estrutura para você resolver o case inteiro. Então se for preciso mudar ou melhorar alguma coisa, então faça isso. Voltando até o exemplo das cervejas low carb, se no caso, para continuar esse case, eles me perguntassem então como que eu veria essa questão do financeiramente atrativo e dos custos com boa margem, então quais seriam os custos, eu poderia fazer uma outra estrutura específica só para esse lado de custos. Então, por exemplo, quebrar os custos em custos fixos e custos variáveis. Que aí dessa forma eu estaria personalizando essa segunda parte do problema, né? Não preciso utilizar exatamente essa estrutura, porque a partir dela eu já não consigo tirar mais insights ali dos custos. Eu precisaria usar uma outra estrutura. Então não se apegue à mesma estrutura. Esses cases de negócio, eles costumam simular as análises que a gente faz na vida real. E esse processo de resolução de análises, ele costuma ser bem dinâmico. Inclusive no meu curso, eu mostro alguns exemplos para os meus alunos, onde eu vou quebrando um mesmo problema para resolver ele. Eu utilizo umas 4 estruturas diferentes e 5 técnicas de desmembramento de árvore diferentes. Então eu vou usando várias técnicas e várias estruturas para conseguir resolver o mesmo problema. Então só saber uma estrutura, só abrir uma só não é suficiente. Muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas adaptações e até utilizar outras estruturas para conseguir resolver várias etapas do mesmo problema. E a terceira dica, ela é bem importante até, porque inclusive ela pode eliminar alguns candidatos que cometem esse erro. Não use frameworks padrão sem personalizar para o seu caso. E aí framework seria essa estrutura ali da árvore de problemas que eu abri para vocês. Existem alguns frameworks que são padrão ali, principalmente para quem está fazendo processo seletivo de consultoria. Então, árvore de lucro, ou até o 3Cs 1P, que é utilizado bastante em situações de negócio, né, cases de negócio no geral. E saber alguns desses frameworks, de fato, podem te ajudar a ter alguma ideia, algum embasamento ali na hora de você estar quebrando o seu problema na árvore de problemas.
Só que o que você não pode fazer é simplesmente copiar um framework que você viu e colar para o seu problema. Porque muitas vezes os problemas, eles, por mais que sejam parecidos, eles vão ter algum grau ali de diferença ali, alguma personalização. E até, principalmente em consultorias estratégicas, os consultores eles estão treinados ali em olhar se o candidato ele só está copiando e colando ou um framework padrão, ou se eles estão conseguindo pensar de uma maneira diferente e estruturar o problema de forma personalizada. Porque a ideia deles não é contratar alguém que sabe copiar e colar coisas, né? Mas eles querem alguém que saiba pensar um problema do zero. Inclusive, até várias consultorias estratégicas, como elas sabem que os candidatos fazem isso, elas estão começando a isso já há um tempo já, né? Elas já pegam problemas completamente diferentes para que os candidatos tenham que pensar do zero. Citando um exemplo, teve um case que eu já vi que o candidato tinha que resolver a questão de diversidade dentro da liderança executiva de uma empresa, e até um case em que o candidato tinha que descobrir por que, tinha uma espécie de animal que estava reduzindo o número deles ao longo do tempo dentro de uma área de preservação ambiental. Então são cases ali completamente diferentes, estruturas que a gente não está acostumado a resolver, mas que você vai ter que treinar ali a sua capacidade de estruturação em si, né, de raciocínio, e não simplesmente ficar decorando coisas, porque às vezes só ficar decorando não vai te ajudar para resolver esses problemas diferentes. Isso é mais para consultorias estratégicas, porque os consultores eles têm que resolver problemas diversos e diferentes em vários projetos. Só que quando você está numa indústria mais padrão, normalmente você vai ter um case para resolver um problema que está relacionado a uma tarefa que você vai ter que fazer no dia a dia. Então, por exemplo, se você está fazendo um case para a vaga de gerente comercial, provavelmente o case que eles vão te dar vai ser de um problema ali que um gerente comercial tem que resolver no dia a dia. Então vai ser um pouco mais personalizado ali para aquele tipo de problema que eles vão querer mensurar, né? Se você sabe ou não resolver esse problema, que é o que você já vai enfrentar no seu dia a dia de trabalho. Mas independente se você estiver prestando para consultoria estratégica ou para uma indústria mais convencional, se você souber as técnicas para conseguir estruturar qualquer problema do zero, você vai conseguir resolver qualquer problema que você tiver aí na sua vida, ou que você se deparar ali no seu dia a dia de trabalho. Então, ainda assim, é bom você treinar e saber as técnicas ali de estruturação para qualquer tipo de problema, porque as técnicas elas são universais, você consegue usar para qualquer problema, não precisa ficar decorando ali frameworks específicos para cada tipo de situação. Inclusive, na semana da análise de negócios, eu vou comentar um pouco desse processo e desse método ali de estruturação de problemas, que também faz parte desse método todo de para análise de negócio no geral. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo. Então, essas foram as dicas. Espero que elas te ajudem no processo seletivo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E não se esqueçam também de me seguir no Instagram, Alessaito Oficial. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.